Capítulo 3º. Do processo de deserção de praça com ou sem graduação e de praça especial. Artigo 456. 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante da respectiva subunidade, ou autoridade competente, encaminhará a parte de ausência ao comandante ou chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de 2 testemunhas idôneas. Parágrafo 1º. Quando a ausência se verificar em subunidade isolada ou em destacamento, o respectivo comandante, oficial ou não, providenciará o inventário, assinando com 2 testemunhas idôneas. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo para se configurar a deserção, o comandante subunidade, ou autoridade correspondente, encaminhará ao comandante, ou chefe competente, uma parte acompanhada do inventário. Parágrafo 3º. Recebida a parte de que trata o parágrafo anterior, fará o comandante, ou autoridade correspondente, lavrar o termo de deserção, onde se mencionarão todas as circunstâncias do fato. Esse termo poderá ser lavrado por uma praça, especial ou graduada, e será assinado pelo comandante e por 2 testemunhas idôneas, de preferência oficiais. Parágrafo 4º. Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente, do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente. Artigo 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o juiz auditor mandará atuá-los e dar vista do processo, por 5 dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. Parágrafo 1º. O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído. Parágrafo 2º. A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. Parágrafo 3º. Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida a reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O juiz auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará à vista, por 5 dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia, determinará o juiz auditor a citação do acusado, realizando-se em dia e hora previamente designados, perante o Conselho Permanente de Justiça, o interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de 3, que serão arroladas dentro do prazo de 3 dias e ouvidas dentro de 5 dias, prorrogáveis até dobro pelo Conselho, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 5º. Feita a leitura do processo, o presidente do Conselho dará a palavra às partes, para sustentação oral, pelo prazo máximo de 30 minutos, podendo haver réplica e tréplica por tempo não excedente a 15 minutos, para cada uma delas, passando o Conselho ao julgamento, observando-se o rito prescrito neste Código. Parágrafo 6º. Em caso de condenação do acusado, o juiz auditor fará expedir, imediatamente,
a devida comunicação à autoridade competente, para os devidos fins e efeitos legais. Parágrafo 7º. Sendo absolvido o acusado, ou se este já tiver cumprido a pena imposta na sentença, o juiz auditor providenciará, sem demora, para que seja posto em liberdade, mediante alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Parágrafo 8º. O curador ou advogado do acusado terá vista dos autos para examinar suas peças e apresentar, dentro do prazo de 3 dias, as razões de defesa. Parágrafo 9º. Voltando os autos ao presidente, designará este dia e hora para o julgamento. Parágrafo 10. Reunido o conselho, será o acusado interrogado, em presença do seu advogado, ou curador se for menor, assinando com o advogado ou curador, após os juízes, o auto de interrogatório, lavrado pelo escrivão. Parágrafo 11. Em seguida, feita a leitura do processo pelo escrivão, o presidente do conselho dará a palavra ao advogado ou curador do acusado, para que, dentro do prazo máximo de 30 minutos, apresente defesa oral, passando o conselho a funcionar, desde logo, em sessão secreta. Parágrafo 12. Terminado o julgamento, se o acusado for condenado, o presidente do conselho fará expedir imediatamente a devida comunicação à autoridade competente, e, se for absolvido ou já tiver cumprido o tempo de prisão que na sentença lhe houver sido imposto, providenciará, sem demora, para que o acusado seja, mediante alvará de soltura, posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. O relator, no prazo de 48 horas, redigirá a sentença, que será assinada por todos os juízes. Artigo 458 e 459. Revogados. Capítulo 4. Revogado. Artigo 460 a 462. Revogados.